Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos gravar mais um vídeo, Educação Infantil e as ações promotoras da igualdade racial. Sempre trabalhando aí, né, em capítulos, porque são textos que caem aí no concurso, vai cair no concurso de Carapicuíba. E lembrando que eu vou deixar no descritivo aí quem quiser colaborar, né, nós estamos tentando fazer um upgrade aí no canal, para fazer alguns investimentos aí em equipamentos, porque essa semana foi muito difícil gravar, os equipamentos estão travando bastante, quero colocar uma mesa digitalizadora para eu poder escrever enquanto falo, né? E aí melhorar um pouco a qualidade das imagens e também da gravação, tá bom? Então quem quiser colaborar, tem o link aí. Quem já se inscreveu no Kawaii também tem vídeos lá, pequenos vídeos com dicas, tá? E também não se esqueça de me mandar o e-mail com seu WhatsApp se você se cadastrou lá no Kawaii. Tá bom, gente? Então vamos lá para educação infantil e práticas promotoras da igualdade racial, tá? Nós vamos falar desse texto hoje, resumido, claro, com questões, e eu começo com uma questão. Já comecei diferente. Por quê? Nós vamos ver como que a gente pode responder as questões apenas tendo o DNA da nossa lei, apenas sabendo aquilo que a lei está sempre falando, aqueles aspectos que eu venho comentando com vocês, que eu falo que é o DNA da nossa lei. Então, esses aspectos gerais que estão na Constituição, na LDB, no ECA, nos pareceres, tá? Então, vamos lá, ó. De acordo com Educação Infantil e Práticas Promotoras de Igualdade Racial, analisar a sentença abaixo. Os ambientes de aprendizagem para a igualdade racial devem ser abertos às experiências infantis e possibilitar que as crianças expressem seu potencial, suas habilidades e curiosidades e possam construir uma imagem positiva. Primeira parte. Educar para a igualdade racial na educação infantil significa ter cuidado não só na escolha de livros, brinquedos, instrumentos, mas também cuidar dos aspectos estéticos, como a eleição dos materiais gráficos de comunicação e decoração, condizentes com a valorização da diversidade racial, segunda parte. Aí pergunta, a sentença está A, totalmente correta, B, correta somente em sua primeira parte, C, correta somente em sua segunda parte, ou totalmente incorreta. E aí o que você responderia? Entendendo aí aquilo que a gente vem assistindo aí nos vídeos sobre a nossa legislação. Gente, olha só, vamos lá analisar aqui, ó. E é importante para você perceber também que quando você trabalha a questão antes, você já vai ler o texto com outro olhar, né? É uma outra tática, uma outra técnica, é você tentar fazer as questões e depois ler o texto, porque aí o seu olhar já vai lembrar das perguntas. Cada técnica, cada estratégia, às vezes umas pessoas se adaptam melhor a uma, outras a outra, tá? Então eu vou mostrando aqui no vídeo as várias estratégias. Olha só, os ambientes de aprendizagem para a igualdade racial devem ser abertos às experiências infantis e possibilitar que essas crianças expressem seu potencial. Lembra que eu falo aquilo da amplitude, né, dessa questão de uma lei democrática, de uma lei plural, de uma lei que está abrindo os horizontes, né, do conhecimento, sempre procurando aí cada vez mais a formação do cidadão pleno. Então, crianças expressem seu potencial, aberto às experiências infantis, tem tudo a ver. E suas possibilidades e curiosidades, olha aqui que interessante, e possam construir uma autoimagem positiva. Muito bacana essa primeira parte, certinha, tá de acordo aí com as nossas legislações e com o documento Educação Infantil e Práticas Promotoras de Igualdade Racial. Educar para a igualdade racial na educação infantil significa ter cuidado não só na escolha de livros, brinquedos, instrumentos, mas também cuidar dos aspectos estéticos, como a eleição dos materiais gráficos de comunicação e de decoração, condizentes com a valorização da diversidade racial. Também perfeito aí esse segundo, ó, se preocupar com a escolha dos livros, dos brinquedos, os aspectos estéticos, né? Quando ele coloca aqui eleição, é no sentido de escolha, né? Eleição, a palavra aqui, eleição, está no sentido de escolha, como é mesmo eleição, né? A gente escolhe os nossos representantes,
aqui eleição dos materiais, gráficos, decoração, que tem que valorizar a diversidade racial. Então, gabarito letra A, totalmente correta. As duas viram só, sem ler o texto, apenas pensando aquilo que a gente vem falando nas aulas sobre o DNA da educação, a gente conseguiria responder isso, tendo em mente que a nossa legislação é democrática, é plural, é inclusiva, né? Ela busca a formação plena do cidadão. Então, tendo isso em mente, a gente já responderia essa questão, tá? Gabarito letra A. Então, vamos lá. O texto, ele vai falar essencialmente essas questões com foco na questão da igualdade racial. E no primeiro parágrafo ele diz assim, ó, gestão todos juntos, ou seja, o ambiente educativo, que tem como objetivo educar para a igualdade racial, não é tarefa de uma pessoa só, é tarefa de todos. E aí o que ele coloca nesse todos? Secretaria de Educação, por meio das suas equipes técnicas, os gestores das unidades educativas, né, diretores, coordenadores pedagógicos, professores, equipe de apoio, família, comunidade, precisam se unir com o objetivo de transformar a situação de discriminação existente nos ambientes escolares. Então, essa é uma preocupação dos nossos documentos e desse em especial, que é a questão da discriminação e do preconceito. O Brasil tem uma história muito cruel nesse sentido, porque nós tivemos anos de escravidão. O Brasil foi um dos países do mundo que teve o maior período de escravidão da história da humanidade. Então, isso deixou marcas na nossa sociedade muito profundas, muito profundas. E essas marcas, elas acabam aparecendo aí no preconceito, na discriminação, né, na desigualdade social. E a escola tem um papel transformador e precisa trabalhar isso. Muitas são as dimensões que precisam ser pensadas para que uma real mudança de atitudes, principalmente, procedimentos e conceitos em relação às desigualdades sejam implantadas em uma creche ou pré-escola. E aí, gente, a preocupação nesse caso é trabalhar esse tema, né, da questão racial desde os pequenininhos, ali, desde a educação infantil, na creche e na pré-escola. Então, isso é fundamental, porque ali é um ambiente onde as crianças estão muito abertas para todo tipo de conhecimento e ainda não estão tão influenciadas pelas questões de preconceito que existem na sociedade, né? Então, a gente ainda consegue ali trabalhar melhor essa questão, as crianças estão mais abertas, não estão com seus pré-conceitos já formados, né? Então, elas estão ali muito abertas a isso, por isso que esse documento é tão importante. E aí fala aqui, ó, 1.1, compromisso para conhecer, agir e mudar, né? Então, é um dos tópicos aí desse documento. Aí fala o seguinte, conhecer as leis é fundamental, gente, porque para você fazer a transformação, por isso que os concursos cobram as leis, é importante você conhecer a legislação, a história da população negra, as suas lutas e reconhecer a herança dos povos africanos e suas culturas na formação de um Brasil é um bom começo. Então, você tem que se apropriar dessa história, de todo esse desenvolvimento cultural, do que foi, por exemplo, a chegada dos africanos no Brasil, como que se deu isso, como foram as lutas deles, né? Porque muitas vezes as pessoas falam coisas, e isso é muito importante que o educador não cometa esse erro. A gente, para falar, para argumentar, para defender uma opinião, a gente tem que procurar conhecer aquilo. E a gente está vivendo um momento onde muitas pessoas estão baseando suas opiniões em documentos que não têm base científica, em fake news de Facebook. E isso aí atrapalha demais a sociedade e atrapalha também a vida do concurseiro, né? Porque a gente, como ser crítico, que todos os educadores devem ser, a gente precisa estar atento e precisa buscar informações corretas
para defender os nossos pontos de vista, ou que pelo menos tenham uma base, né, científica, uma base de estudo, uma base de conhecimento, e não base de achismo, e não base do que eu acredito, né, porque senão a gente despreza a ciência, a gente despreza o conhecimento, a gente despreza toda a nossa construção histórica de conhecimento da humanidade. Outra ação importante é estudar os documentos oficiais, por exemplo, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, as DCNEIs, né? Então, diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, documento importantíssimo que todo mundo deve conhecer. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, assim como ler os documentos orientadores, como os referenciais curriculares para a educação infantil, os RECENEIs, né? E outros documentos e experiências que tratam da igualdade racial na educação infantil. Todos esses documentos são importantes, eles são complementares, né? Eles vêm aí se somando, vão tendo pequenas alterações aí, mas sempre mantendo ali o seu DNA intacto, né? Que é respeitar a democracia, a diversidade, a pluralidade, os direitos humanos. Então, é importante você ter isso em mente, certo? A especificidade do trabalho educativo para crianças de 0 a 5 anos está na busca do desenvolvimento integral, que se faz de modo intencionalmente planejado. Essa é uma parte importantíssima, gente. Quando se trabalha com crianças de 0 a 5 anos, muitas vezes se tem a ideia ou falso conceito de que não precisa planejar, é só brincadeira ali, coloca as crianças. Não, é uma brincadeira planejada, é uma interação planejada, sim, para que você busque ali desenvolver as crianças, suas habilidades, seu conhecimento, sua curiosidade, tá? Então é intencionalmente planejado tudo que você vai fazer na sala de aula, para que não seja ali sem um planejamento, uma organização, tá? Para que todas as crianças tenham acesso aos diferentes conhecimentos que advêm do processo educativo, na variedade de experiências com objetos, materiais, espaços e na interação com as pessoas que a cercam. No entanto, a constatação de discriminação e do preconceito racial ainda existe na sociedade brasileira, tem onerado as crianças negras, impossibilitando-lhes ocupar-se tão somente dessas experiências de forma produtiva e integral. Gente, assim como tem gente que nega que existe o Covid, tem gente que nega que existe discriminação no Brasil. E o Brasil é sim um país preconceituoso, é sim um país racista. E isso está em várias ações, em várias atitudes, muitas vezes que passam ali até não tão perceptíveis aos olhos não tão críticos, mas isso existe, tá? E existe muito. E a gente precisa atuar para que a gente garanta também o direito das crianças negras, né? Como está falando aqui no documento. Para elas, o contato cotidiano com a rejeição à sua aparência e a desvalorização de suas heranças culturais. E isso, gente, às vezes é tão imperceptível que até os próprios pais acabam fazendo isso. Eu tive uma mãe que falou assim para mim: é porque o cabelo dela é ruim. Então, veja, quando a mãe fala isso, ela fala para a filha: o seu cabelo é ruim, né? Eu falei: mas mãe, o cabelo dela é cacheado, é lindo. Qual é o conceito de cabelo bom e cabelo ruim? Né? Então, você percebe que são coisas ali, porque a valorização da sociedade, né? Que de forma preconceituosa, é o cabelo liso, né? Então, as pessoas, é isso que a gente tem que trabalhar. É a questão de valorizar a aparência, de valorizar as heranças culturais, né? Então, o cabelo encaracolado, ele não é ruim.
ele é um cabelo encaracolado, que tem a sua beleza, tem a sua diferença, né? Eu até brinquei com a mãe, eu falei, num mundo onde todo mundo usa chapinha, eu acho lindo cabelos encaracolados. Então, a gente também tem que valorizar, ver o bonito, ver o belo também, porque isso são conceitos relativos. Agora, quando a gente taxa de cabelo ruim, aí a gente está agindo de forma preconceituosa, certo? E aí isso causa impacto na criança, porque ela quer alisar o cabelo de qualquer jeito, porque falaram para ela que o cabelo é ruim, certo? Então a gente tem que trabalhar isso. Causa um impacto no seu pleno desenvolvimento e muitas vezes as tornam presas a um pessimismo racial, já que requer grande equilíbrio emocional conviver com tal situação e ainda ter disposição e energia para aprender. É isso mesmo, gente. Já pensou? As meninas falam, o cabelo dela é ruim, não sei o quê. A pessoa enfrenta uma situação emocional ali forte, né? Então, esse racismo, esse preconceito que vai para outros, vai para apelido, vai para... Né? Então, uma série de coisas que o documento chama de pessimismo racial. A gente precisa combater, tá? Com o intuito de garantir que os professores e gestores estejam atentos ao tema, a revisão das DCNEs inclui seu artigo 8, parágrafo 1º, né, faltou aqui, configuração ficou ruim aqui, mas a exigência de que a proposta pedagógica das instituições de educação infantil explicitasse as ações sobre o tema. Então, deverão prever condições para o trabalho coletivo e para a organização de materiais e espaços que assegurem 8. A apropriação pelas crianças das contribuições históricos culturais dos povos indígenas, afrodescendentes, asiáticos, europeus e de outros países da América. Valorizar a diversidade e a pluralidade cultural. 9. O reconhecimento, a valorização, o respeito e a interação das crianças com as histórias e culturas africanas, afro-brasileiras, bem como o combate ao racismo e à discriminação. Lembra que falou de livros? Então, trabalhar livros. A literatura africana tem livros fantásticos, histórias belíssimas. Eu lembro quando eu trabalhava numa escola particular, a gente tinha um festival de teatro e a gente trabalhou vários temas da literatura africana, mas cada história, assim, lendas, que são, assim, maravilhosas. Tinha uma lenda da lua, eu lembro que, nossa, que história bonita. Então, tem muita coisa da cultura africana que a gente precisa trazer, né, para o conhecimento, para as pessoas olharem e tal. 10. A dignidade da criança como pessoa humana e a proteção contra qualquer forma de violência física ou simbólica e negligência no interior da instituição ou praticadas pela família, prevendo os encaminhamentos para instâncias competentes. Aqui separou, foi a formatação aqui, tá, gente? Tudo junto aqui, competentes. Então, gente, todos esses detalhes, né? Não deixar a criança sofrer nenhuma violência física ou simbólica, tá? Importante isso aí. Anotem aí. No entanto, mesmo antes da exigência legal explícita presente nas DCNEs de que é necessário incluir na proposta pedagógica práticas promotoras da igualdade racial, os RCNEs, né, que são os referenciais curriculares da educação infantil, não exatamente com essa clareza em relação às crianças negras, já indicavam a diversidade como uma dimensão importante no trabalho da educação infantil, especialmente ao tratar da formação pessoal e social, da identidade, da socialização, do acesso, novamente aqui, formatação separou as palavras aqui, ao conhecimento construído pela humanidade e da organização da escola a fim de atingir os objetivos para as faixas etárias. Veja que as DCNEs já são mais específicas, né? Elas são mais detalhistas nessa questão da igualdade racial. Os RCNEs ali, eles ainda não estavam ali tão focados aí nessa questão das crianças negras, né? Falam, mas é ali mais superficial, vamos dizer assim. Nas DCNEs está explícito que o currículo da educação infantil é concebido com um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças
com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico, de novo aqui, ó, junto, né? Na hora de formatar, deu alguma e tecnológico de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade, tá? Então, gente, isso pode cair como pergunta, né? Pode cair como pergunta, falar assim, ó, segundo o documento Educação Infantil e Práticas Promotoras da Igualdade Racial, né? As DCNEs e tal, e aí fala das DCNEs, e aí pode perguntar qual é a visão das RCNEs, e aí tá aqui, ó, né? Eles indicavam, né, já, mas não de forma tão objetiva. E aí, gente, isso pode cair como pergunta, nessa comparação aqui das DCNEs com as RCNEs. Nas DCNEs está explícito, muito mais explícito do que nas RCNEs. Então é importante você ter isso em mente, porque normalmente a banca gosta de fazer essas perguntinhas, né, para ver se você realmente estava atento na leitura do documento. O ponto 2, um projeto de todos, transformar práticas educacionais que não incorporam da mesma forma todas as crianças e suas famílias é tarefa exigente e que necessita de uma equipe decidida. Ou seja, uma equipe que se propõe a enfrentar essa situação e trabalhar essas questões, né? Principalmente quando na escola você identifica essas situações. Claro, é importante trabalhar a questão? Sim, sempre. Mas se você perceber que essa questão está muito forte na sua escola, aí sim esse trabalho tem que ser fortalecido ainda mais. Os gestores da unidade educativa têm papel-chave nesse processo, quando possibilitam a vivência democrática, pluralista e, ao mesmo tempo, profissional, quando organizam as ações, planejam, avaliam constantemente o processo e o reorganizam sempre que necessário. Os profissionais da instituição de educação infantil constituem um corpo vivo e dinâmico, responsável pela construção do projeto educacional conhecido como projeto pedagógico. Então, a visão aqui, gente, primeiro, a gestão tem que ser democrática, pluralista, né? Planejar, tal, e não pode, né, de forma nenhuma, entender que o projeto político pedagógico ou projeto pedagógico é algo fechado, engessado. Não, de repente, ali, durante o ano, surgem situações que são importantes que sejam inseridas ou talvez fortalecidas no projeto pedagógico, porque estão acontecendo e aí precisa, né, trabalhar. Então, por isso que ele fala que é um corpo vivo e dinâmico, assim como os profissionais também, né? O projeto pedagógico também, tá? Nele, os conhecimentos relativos ao tema racial devem ser contemplados. Além desse documento geral norteador, outros pequenos projetos podem dinamizar as intenções e a prática cotidiana. Para isto, nada melhor do que elaborar e implantar um projeto institucional que tem como maior mérito conjugar ao mesmo tempo informação, conhecimento, formação continuada e práticas pedagógicas coletivamente. Eu lembro que uma vez, nós estamos falando aqui de educação infantil, mas eu lembro que uma vez a gente, no EJA, fez uma experiência bem bacana, um projeto sobre a questão racial, e foi assim, teve um encerramento fantástico, com dança, comida, arte, uma coisa maravilhosa, e assim, aquilo é marcante para os alunos, é marcante, sabe? A gente consegue falar do tema e às vezes também falar do tema sem trabalhar só o lado negativo, só falando de fatos que tem que ser falado também, mas trabalhando a beleza, a arte, a cultura, coisas que também fortalecem essa valorização da diversidade racial. Esses projetos podem durar um ou mais semestres e as práticas desenvolvidas deverão ser incorporadas paulatinamente à rotina da instituição, né? E aqui o documento faz uma sugestão para os gestores, certo? 1.3, dimensão formativa, que é extremamente importante. Criar e manter espaço de formação
tem fundamental importância. Se vamos trabalhar esse tema da práticas promotoras de igualdade racial, nós precisamos trabalhar a formação. Por quê? Nem todo mundo tem conhecimento dessa questão, né? Então precisa sim ter formação, como vai trabalhar com as crianças, né? Então a gente precisa construir isso e a formação é extremamente importante. Momento e lugar especialmente destinados à formação devem possibilitar o encontro entre os profissionais para a troca de ideias sobre a prática, fundamental isso, né? Então eu faço uma experiência, eu faço um projeto, trocar isso com os meus colegas para supervisão, estudos sobre a questão racial, organização e planejamento de uma rotina prazerosa do tempo e das atividades e outras questões relativas ao projeto em pauta. A instituição deve proporcionar condições para que todos os profissionais participem de momentos de natureza diversa, tematização da prática, palestras sobre questões específicas, visitas a museus, ONGs e espaços culturais, atualização por meio de filmes, vídeos e acesso a informações em livros e sites. Então a gente tem muito material, tem muito lugar, ONGs hoje que trabalham com esse tema. Então existe uma diversidade aí muito grande de oportunidades de aprender sobre esse tema. Inclusive leituras, enfim. Então é muito interessante que isso faça parte desse projeto, tá? Dimensão das parcerias, ó. Parceria com quem? Com as famílias também. A faixa etária das crianças atendidas e a intenção de construção de uma sociedade democrática e pluralista. Olha aqui, ó, palavra democrática, pluralista. Veja como isso aparece na nossa legislação muito. Que respeita a todos e valoriza a diversidade. Exige atenção especial às famílias de todas as crianças, sejam negras ou brancas. Por quê? Nós temos que trabalhar o tema com todo mundo, certo? Então, as famílias têm um papel importante. Como eu falei aqui, aquele exemplo da criança que a mãe falou assim, o cabelo dela é ruim. Então, é preciso trabalhar isso com as famílias, porque senão a escola faz um trabalho e em casa, né, esse trabalho não tem uma continuidade. Então é importante, porque às vezes são coisas que estão no senso comum. Não é que a mãe teve má intenção, mas são coisas do senso comum que a gente precisa mudar esses conceitos, né? Para que a gente tenha uma sociedade mais justa, mais democrática, mais igualitária. O fundamental é não partir de uma imagem de família idealizada, hegemônica, né? Então, muitas vezes, gente, as pessoas querem aquela família certinha, né? Que fala certinha entre aspas, tá? Certinha aqui entre aspas. Que é aquela família ideal, sabe? Que as pessoas colocam na cabeça. Tudo bem, tudo funciona, né? Não tem ali nenhum problema. E às vezes também muita gente quer aluno ideal, né? Ah, eu quero aquele aluno que estuda tudo, não dá trabalho, não conversa, né? Não é agitado, enfim. Então a gente tem que entender que as coisas não são idealizadas. E aí sim, valorizar e investir na singularidade dos arranjos familiares e nas contribuições de todos na construção de uma educação com qualidade igualitária. E entender que nós vamos encontrar ali situações diferentes, situações difíceis, situações problemáticas. E como eu disse, quando você tem um problema, você precisa buscar as soluções ou a solução para o problema. Se você só vê problema e não enxerga ali saídas, você só vai ficar vendo o problema, lamentando o problema, né, e falando do problema. E aí tem muita gente que tem essa prática, né? Então, assim, de só falar do problema. Né? Então, chega lá, olha, aconteceu isso, menino chamou a outra de negra, menino falou que o cabelo é ruim, é de bombril. E aí, o que nós vamos trabalhar? Quais serão as intervenções que nós vamos fazer? Como que nós vamos trabalhar a família? Como que nós vamos fazer dessa situação ruim uma situação de aprendizado? Então é isso que tem que se pensar, sempre em como que nós vamos trabalhar isso, tá?
Bom, vamos lá. O trabalho com a diversidade, o convívio com a diferença, possibilitam a ampliação de horizontes, tanto para o professor quanto para a criança. Gente, isso aqui é muito importante. Por quê? Nós precisamos ampliar o nosso horizonte. Eu sei, o professor precisa ampliar. Depois que eu comecei a fazer concurso público, eu comecei a me dedicar a outras coisas também, como por exemplo a literatura. Porque a literatura, ela amplia o teu leque de conhecimento. Mas não é ler aquelas coisas que todo mundo lê, sabe? Às vezes a gente precisa também ampliar esse leque. Né? É legal ler os clássicos, eu tenho lido bastante também, são muito importantes. Literatura brasileira maravilhosa, né? Mas eu tenho explorado outras linguagens, literatura chinesa, literatura japonesa, literatura africana, literatura cubana, literatura espanhola. Por quê? A gente vai ampliando o nosso horizonte, a gente vai ampliando a nossa cabeça, a gente vai ampliando as nossas ideias, vai desenvolvendo o nosso pensamento, e isso é importante para o professor, para a criança. Então, quando a gente começa a explorar novos temas, nós vamos tendo novas ideias, nós vamos tendo novas saídas, e isso é muito importante. Isto porque permite a conscientização de que a realidade de cada um é apenas parte de um universo maior que oferece múltiplas escolhas. Essa frase é maravilhosa, gente. Vou até repetir para vocês. Isto porque permite a conscientização de que a realidade de cada um é apenas parte de um universo maior que oferece múltiplas escolhas. Nós temos muitas coisas e muitos caminhos. Né? Nós podemos escolher caminhos ruins, né? E às vezes a gente escolhe, faz parte da vida, mas podemos aprender. Escolhi um caminho ruim, vou aprender, né? E aí vou tentar ver outros caminhos. Então isso é muito importante, que a gente não tenha o nosso olhar restrito, e sim o nosso olhar ampliado. Assumir um trabalho de acolhimento às diferentes expressões e manifestações das crianças e suas famílias significa, aqui a formatação separou de novo, valorizar e respeitar a diversidade, não implicando adesão incondicional aos valores do outro. Ou seja, não e muitas vezes, né, na história brasileira aconteceu isso. Então tinha os valores dos indígenas que estavam aqui há muitos anos, chega de repente uma outra cultura e quer impor, né, os seus valores, impor, por exemplo, o cristianismo, né? O que fizeram os jesuítas, tentaram impor aos indígenas uma religião, porque eles entendiam que os índios eram impuros, que os índios não iam ter salvação, enfim. Então veja como aquela visão criou problemas, né? Dizimou várias tribos, dizimou sociedades, dizimou culturas. Então é uma visão ruim, né? Uma visão ruim. Cada família e suas crianças são portadoras de um vasto repertório que se constitui em material rico e farto para exercício do diálogo, aprendizagem com a diferença, a não discriminação e as atitudes não preconceituosas, né? E aqui fala referencial curricular nacional, de novo separou aqui, educação infantil. Então, gente, isso aqui está no nosso Recenei, né? Então, diálogo é importante para a não discriminação e as atitudes não preconceituosas. E a gente está vivendo um momento, né, em que o diálogo precisa ser cada vez mais exercido. As pessoas estão com dificuldade de dialogar, né? Então, com posições muito duras, muito fixas, e isso é ruim. A gente percebe quando se fala de pandemia. Pessoas assim que não querem tomar vacina, que não, porque alguém disse para elas que essa vacina, né? Então percebam, né, que isso eu estou falando de um exemplo aqui da pandemia, mas isso acontece com relação à questão racial, né? A questão racial, ela acontece, posições fechadas, posições muito duras em relação
as pessoas. A relação com as famílias parte de alguns princípios, aí precisa lembrar disso aqui, anota no caderno aí. Considerar a família uma instituição plural, que apresenta diferentes composições, dinâmica na qual emergem sentimentos, necessidades e interesses, nem sempre coesos. Então é fundamental entender isso. Essa família plural, com inúmeras questões ali borbulhando, né? E a gente precisa exercer aqui a empatia, se colocar, né, no lugar do outro. E empatia, gente, é um conceito que às vezes ele é mal entendido. Não é só se colocar no lugar do outro, assim, simplesmente, né? Eu estou pensando aqui, é você se colocar de fato, é uma imersão. Poxa, o que ela sente, né? Tentar ali, né, sentir de fato o que aquela família está passando. Considerar o conhecimento e a cultura das famílias como parte integrante do processo educativo, sem dúvida, né? Então, todo conhecimento e toda a cultura que as famílias têm é importante. E aqui, gente, eu quero fazer uma ressalva muito especial sobre essa questão da cultura. Cuidado ao atrelar a palavra cultura a conhecimento erudito, tá? Muita gente atrela isso. Fulano não tem cultura. Gente, todo mundo tem cultura, né? O ser humano é um ser cultural, certo? Então, cuidado quando você quer hierarquizar a cultura. Não é porque uma pessoa lê mais que ela tem mais cultura que outro. Não, né? Não necessariamente. Não é uma medição de cultura. As culturas são diferentes. Você pode pegar fugiu a palavra aqui. Mas assim, o que eu quero dizer é você não ter assim, criar hierarquia nas culturas, né? A cultura indígena é riquíssima, é bela, tem várias coisas, a cultura africana, a cultura brasileira, a cultura europeia, cada um tem a sua beleza, cada um tem a sua nuance, a cultura cabocla, a cultura do caiçara, né? Você tem elementos ali belos, elementos diferentes em todas. Não é porque um é mais que a outra. Esse aqui culturalmente é mais evoluído, né? É um erro pensar assim, tá? Manter canais abertos de comunicação entre as instituições, permitindo uma cooperação significativa e enriquecedora para ambos. Toda vez que a gente valoriza a pluralidade cultural, a gente cresce intelectualmente. Quando eu falei da literatura, que eu estou lendo outros escritores fora do mundo americano, brasileiro, que tem mais publicidade, vamos dizer assim, quando você lê um escritor chinês, você ali começa, sabe, a entrar naquele pensamento, aí você vai entendendo ali a cultura, por que eles fazem aquilo, e isso é enriquecedor, né? Isso é enriquecedor. Ações a ser desenvolvidas com as famílias, acolhimento inicial, matrícula, isso é importante, né, gente? Acolhimento é tudo. A pessoa vai na escola, se sente acolhida, respeitada, desde a matrícula, desde a apresentação da unidade educacional, desenvolver os processos de adaptação nos primeiros dias, que é fundamental, principalmente na educação infantil, é fundamental em todos, mas na educação infantil tem um papel muito especial. Realizar entradas e saídas cuidadosas e acolhedoras, organizar reuniões em pequenos grupos para discutir o currículo, as atividades e demais assuntos, estimular a participação na organização de eventos, convidar as famílias para participar da construção dos projetos político-pedagógicos, incluir a família sempre que possível nos projetos didáticos desenvolvidos com as crianças. É envolver a família em tudo, né, gente, que diz respeito à escola. O 142 aqui fala de parcerias com ONGs e museus que trabalham a questão racial. A luta pela igualdade racial e o combate a toda forma de discriminação deve muito às diferentes organizações negras que atuam na área, com diferentes enfoques, algumas voltadas para a educação, outras para o trabalho, geração de renda e saúde. Atingem amplo espectro dos problemas e apontam em caminho soluções interessantes. Essas parcerias, elas fortalecem esse trabalho e trazem ali pessoas que vivenciaram muitas vezes situações de discriminação,
situações de preconceito, e que estão trabalhando isso nas suas comunidades, né, no seu entorno ali. Então isso é muito importante, tá? Por isso são fontes importantes de conhecimento e parceria. As instituições organizadas com base e aspecto das culturas africanas e do povo negro no Brasil também fornecem um conjunto de conhecimentos imprescindíveis ao trabalho educativo. Museus físicos ou virtuais, espaços culturais, bibliotecas, escola de samba, grupos de dança, professor escola de samba. Sim, gente, escola de samba. Então, é preciso, às vezes, a gente às vezes fica rotulando as coisas, né? E o Brasil está numa fase de rotular tudo. Ah, porque o samba é ruim. Ah, porque o carnaval é ruim. Ah, porque... Gente, o carnaval faz parte da cultura brasileira. Você pode gostar ou pode não gostar, certo? Mas faz parte da cultura brasileira. Então você não pode descartar isso na educação infantil. Ah, não, vamos fazer carnaval, porque, né? Então, se preciso conversar com as famílias sobre isso, porque o carnaval existe, está no Brasil, está no mundo, né? Grupos de dança, capoeira, né? Uma vez, quando eu era secretário de Educação, eu implantei os projetos de capoeira. E era muito interessante que eu tinha... existia um certo preconceito, assim, com relação à capoeira, né? Às batidas, às músicas, né? Então, a gente foi trabalhando isso com as famílias. E foi muito interessante, né? E a capoeira acabava, assim, perpassando todas as religiões, católica, evangélica. Eu tinha até um mestre lá que era evangélico. Então, sabe, a gente quebrar essas barreiras. Ah, porque minha religião, que isso, né? A gente mostrar que isso faz parte do nosso país. Contar a história da capoeira, contar a história do samba, a história, por que se formou, por que existiu, por que existe no Brasil, podem ser contados para enriquecer os dias a dia das instituições educativas. E é fantástico, gente, fantástico. Tem história do primeiro samba do Brasil, né? Então, tem histórias que você pode resgatar que são muito bonitas, enriquecedoras, né? E valorizam a cultura brasileira. A dimensão organizacional, né? Então vamos falar aqui de recursos humanos, financeiros, ó, separou de novo. Espaço, tempo, materiais, experiência de aprendizagem. Então aqui vamos falar de recursos humanos, financeiros, esses pontos importantes, porque nem sempre estão nas mãos dos gestores, principalmente se a instituição for pública. Contratação, avaliação, promoção e demissão também não costumam ser da alçada da direção, mas, quando vale a pena incluir a temática racial para equilibrar a contratação de pessoas e mesmo para avaliar os preconceitos existentes. Em relação à compra de materiais necessários a uma educação promotora racial, há diferentes possibilidades para escolas públicas, programas como PDD, Dinheiro Direto na Escola. Então isso é um programa que a direção da escola pode gastar esse dinheiro, e aí ela pode pensar, sim, em materiais didáticos que valorizem a questão racial, né? O PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático, o PBE, que é Programa de Bibliotecas Escolares. Isso tudo pode ser acessado por município e escola e promover, né, a aquisição de materiais que também valorizem a pluralidade a pluralidade cultural e a promoção da igualdade racial, tá? Então aqui fala, né, compra de livro, brinquedo, mobiliário, porque, ó, veja só, brinquedos, né? Vamos pensar em brinquedo, bonecas. Ah, só adquire boneca branca, né? Então, é uma coisa para se pensar. Mas por que só adquire bonecas brancas? Tá? Então vamos pensar nisso. Vamos começar a trabalhar essas questões dentro da escola para poder reverter esse quadro. Por quê? Já pensou, a criança negra chega na sala, só tem boneca branca. Todas são brancas, né? Loiras. Então, assim, essa é a sociedade brasileira? Não, obviamente que não. Então, a gente precisa ter materiais
adequados à nossa diversidade, certo? Não estou falando para não comprar as outras bonecas, estou falando para comprar as diversas bonecas que existem na sociedade brasileira. Vamos para a questão aqui. Quase mostrei o gabarito agora. Nas brincadeiras da educação infantil, esse racismo aparece quando as crianças negras não são as empregadas domésticas, quando as crianças brancas temem ou não gostam de dar as mãos para as negras, etc. O racismo aparece na educação infantil na faixa entre 0 a 2 anos. Olha que coisa importante, hein? De 0 a 2 anos, quando os bebês negros são menos paparicados pelas professoras do que os bebês brancos. Ou seja, o racismo na pequena infância incide diretamente sobre o corpo na maneira pelo qual ele é construído, acariciado ou repugnado. E às vezes isso as pessoas fazem sem perceber, tá, gente? Olha aqui, ó. Tá no texto aqui, Educação Infantil e Práticas Promotoras da Igualdade Racial, que nós estamos analisando. Diante do que foi exposto nessa pesquisa e conforme o documento Educação Infantil e Práticas Promotoras de Igualdade Racial, cabe ao professor de Educação Infantil a mudar a situação encontrada, desenvolvendo atitudes que favoreçam o processo de desenvolvimento infantil, estimulando a interação entre pares e crianças de diferentes faixas etárias. B. Buscar a igualdade, pressuposto tornar todos iguais dentro de uma mesma cultura, pois a igualdade elimina a diferença. C. Superar essas mazelas sem abrir discussão sobre o tema, tendo em vista que as crianças nessa faixa etária não construíram ainda conceitos racistas. D. Apostar numa posição de transformação sem considerar a diversidade racial, pois se ignorarmos as diferenças, elas vão deixar de existir. E E. Mudar de postura frente à estratificação referente às relações étnico-raciais, incorporando o discurso da diferença, como dizia. Nossa, estão soltando umas bombas aqui, sei lá o que está acontecendo. Então vamos lá, gente. O que você responderia? Essa é fácil, né? Alternativa clara aqui é a alternativa A, mudar a situação encontrada, desenvolvendo atitudes que favoreçam o processo de desenvolvimento infantil, estimulando a interação entre pares e crianças de diferentes faixas etárias. Gabarito letra A. Buscar a igualdade, pressupondo tornar todos iguais dentro de uma mesma cultura, já feriu o princípio da pluralidade cultural, da diversidade cultural, né? Igualdade elimina a diferença? Claro que não. Superar essas mazelas sem abrir discussão sobre o tema, então vamos fingir que o tema não existe, né? Como tem gente aí fingindo que a Covid não existe. Vamos fingir, quem sabe some, né? Tampa o olho lá, quem sabe acontece aí um sumiço. Não é assim, né, que a gente enfrenta as situações. Nós precisamos discutir o tema, como está dizendo lá, ó, se a criança é branca, não gosta de dar as mãos para a negra, se a gente observar isso na sala de aula, nós não vamos interferir, vamos fingir de cego, e nem estou vendo isso aí, ó, né? Mas tem gente que faz isso, tá? Apostar numa posição de transformação sem considerar a diversidade racial, olha, feriu a nossa legislação aí, né? Ignorarmos as diferenças, elas deixarão de existir. É o mesmo conceito da outra lá. Vamos fingir. Vamos parar de falar de Covid, quem sabe ele some, né? Não tem gente falando isso aí? É porque a imprensa fala o tempo todo de Covid, né? Então, quem sabe se a gente... Gente, tá tudo bem, tá tudo certo. Aqui, ó, o TI... Não, tá lá 90%, mas passa, né? Então, não é assim que a gente enfrenta as coisas. A gente precisa olhar o problema e dar soluções, tá? Mudar a postura frente à estratificação referente às étnico-raciais, incorporando o discurso da diferença como um desvio. Não, isso aí é só nessa sala que aconteceu isso. A criança não quis pegar na mão da outra. Não é, né? Então, gabarito letra A, gente, de amor, né? De afeto, certo? Gente, então assim a gente encerra essa parte da aula. Espero ter ajudado vocês e a gente continua a parte 2 num próximo vídeo. Até uma próxima. Muito obrigado por acompanhar o nosso canal.